Boa noite a todos. É uma satisfação voltar aqui na casa, na nossa palestrinha. O intuito, então, na verdade, assim, explicar, né, o Diniz, comentei com o Diniz, né, que eu veraneio há muitos anos já em Capão Novo. O Diniz me pegou, não, André, quando veraneia, vai fazer uma palestra pra gente. Mas imagina, claro que sim, né, é uma satisfação, né. Então, assim, me caiu o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Como nós temos o hábito, nas casas onde a gente conversa com as pessoas, né, de ser um bate-papo, na verdade, né, pessoal? Vai ser uma exposição, mas um bate-papo. Então, se vocês sentirem a necessidade de intervir, fazer uma colocação, uma pergunta, fique à vontade, tá? A gente costuma usar esse método da escola, bem aberto, assim, para que seja mais dinâmico, né? Sempre alguém tem alguma coisa que acrescenta muito, né, na nossa exposição, e que serve para nós e para todos, né? Então nós vamos escorrer um pouquinho, fiquem bem à vontade então, tá? Vai ser um bate-papo. Então, sobre o capítulo Fora da Caridade não há salvação. Então, quando eu vejo esse título, né, eu pensei assim, a gente, para compreender, né, a gente tem que primeiro compreender o que é a caridade e o que é a salvação, né? Kardec está nos dizendo, fora da caridade não há salvação. Então, eu vou começar pela salvação, começar pelo lado inverso, tá? Vocês vão entender por que depois. Vamos falar um pouquinho sobre salvação, depois falamos sobre a caridade. Então, aí vem aquela nossa pergunta, né? O que vem a ser a salvação? Né? Muitas religiões falam sobre a salvação, né? Mas o que vem? Será que nós compreendemos mesmo o que é essa salvação? O que é ser salvo, né? E a primeira coisa que a gente pensa, né? Por exemplo, né? Uma situação de perigo, né? A gente, quando alguém nos socorre, a gente fui salvo, né? Ou numa doença, estou passando por uma doença, o médico me atende, eu me curo, né? Eu fui salvo, né? Ou, por exemplo, uma dificuldade financeira, porque todos nós, né, incorremos nisso, né? Alguém estende a mão, nos empresta, um parente, um amigo, enfim, nós também somos salvos, né? Mas será que é essa a salvação, né, que nós estamos falando, que Jesus Cristo veio nos falar? Essa é a salvação material, né? É importante para nós, sim, nós estamos vivendo no mundo material. Mas será que é essa que o Cristo realmente está nos trazendo? Será que esse é o ponto, né? Então a gente pensa então que a salvação então está toda, né, contida no aspecto espiritual, né? E aí entram as religiões, né, as diversas filosofias que tratam, né, da salvação, então, né? Mas cada uma tem uma forma de ver essa salvação, né? É importante que a gente diga assim que no fundo todas as religiões no seu cerne trazem todas as mensagens ou mensagens similares ou de outras formas, né, conforme o contexto, conforme a cultura do povo onde elas estão inseridas, trazem o que? A mensagem do Cristo, né, através dos espíritos que estão encarnados trazendo aquela mensagem, né? Mas no fundo todas elas têm o intuito de levar o homem à sua salvação espiritual, né? Mas então, né, como a gente sabe, né, as religiões são feitas de homens, né? E os homens, no seu intuito de melhor e compreender essa mensagem divina, acaba criando certos aspectos externos, né, para facilitar essa compreensão. Muitas vezes acabam dando mais valor, né, aos aspectos exteriores do culto, né, do dogma, do que realmente a mensagem, né? E algumas delas, nesse intuito de mostrar a salvação, né, nos colocam assim aos seus participantes que a partir do momento que ele adentra essa religião, ele está salvo. Ou a partir do momento que ele participe de algum ato, seja, por exemplo, o batismo, seja, enfim, uma confissão, um ato externo qualquer, né, a partir daquele momento ele estaria salvo. Mas a gente pensa, será mesmo que foi isso que Jesus nos trouxe? Será que foi esse tipo de salvação? Será que é suficiente isso, né? A gente pode se perguntar, né? Aí eu faço uma brincadeira, será que frequentar o centro espírita por si só nos traz a salvação? Porque o centro espírita, o espiritismo faz parte de uma corrente filosófico-religiosa também, né? Tem seu aspecto filosófico, religioso e científico, né? Será que nós nos frequentamos, será que é suficiente? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, né? Alguns podem trazer a ideia de sermos salvos, né? Aí
poder ser salvos. Ser salvo do quê? Será que do inferno, do purgatório? E de quem? Será que nós somos salvos do diabo, do Satanás, do demônio? Quando nós vamos estudar o Evangelho, nós vemos que todas essas palavras, ao longo do tempo, elas foram sofrendo alteração de significado, né? No Evangelho demônio, por exemplo, se trata do Espírito. Do Espírito, né? Vocês vejam no Evangelho, no Antigo Testamento, quantas menções nós temos a demônio. A gente pega, quando a gente estuda o Velho Testamento, pega Moisés. Moisés proibiu, né, a comunicação com os demônios, com os espíritos. Por quê? Porque se fazia mau uso disso. Né? E acabou que algumas religiões achavam que então, realmente não devia ser feita a comunicação com os espíritos, mas teve um propósito naquele momento. Né? Essa comunicação, essa intervenção era feita de forma a questões principalmente materiais, né? Questões da terra, do dia a dia. Né? Até hoje se faz, né? Se utiliza. Né? Moisés já tinha proibido lá, mas até hoje, né? Muitas pessoas se utilizam desse meio, né? Que é um meio natural de intervenção, né? A comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, mas acabam utilizando de forma errada isso. Né? Satanás, a palavra Satanás, por exemplo, a gente acha que é um ser, né? Mas quando a gente trata do Satanás no Evangelho, quando a gente vai ver a definição de Satanás do grego antigo, que foi escrito no Evangelho, né? Era o adversário. Jesus estava se referindo ao adversário, as coisas que estavam contrárias à sua doutrina. É isso que ele estava se referindo. Né? E o diabo, só por curiosidade, né, pessoal, só trazendo que a gente tem essas dúvidas, né? E o diabo é o opositor, também relacionado às coisas que nós não devemos praticar, né? Então, só para pontuar assim, algumas coisas que a gente fica em dúvida sobre a salvação. Deixa eu... Aqui. Bom, como eu comentei, vamos falar um pouquinho bem rapidamente, sobre a questão religiosa, né? Eu comentei, né? Então, durante a história das religiões, diversos enviados, né, encarnaram na Terra, né? A mando de Jesus e de toda a Grégore, né, responsável por esse planeta, para instruir o homem, então, né? Levar o homem, então, ao encontro dessa salvação. E aí eu trouxe alguns exemplos rápidos, assim, temos Buda, por exemplo, no budismo, né? Confúcio na China, Gandhi na Índia, Lutero, responsável pela reforma, Maomé, né? Que depois instituiu o islamismo, né? Temos, desde o tempo da Grécia, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, enfim, né? E para nós, né? Temos o Hipócrates e Leon Denis, né? Que é Allan Kardec, né? Que veio sistematizar essa doutrina, que não era dele, mas sim dos espíritos, né? E ajudou a sistematizar, colocar essa doutrina para que fosse acessível para todos nós, né? Mas, então, tratando dessa história, continuando um pouquinho, nós temos que falar, é muito importante para a gente compreender melhor a salvação, né? Com esse aspecto religioso, então, da salvação, né? Né? Então, como nós vamos nos salvar, né? Na história judaico-cristã, que é a nossa história, né, pessoal? Nós somos todos cristãos, somos espíritas, mas antes de sermos espíritas, somos cristãos, né? E antes de sermos cristãos, nós éramos judeus, né? Se nós somos reencarnacionistas, né? Acreditamos nas vidas, né? Tivemos várias existências, né? E eu tenho a convicção, né, de que com certeza, né, já veio desse tronco, já viemos encarnando nesse tronco judaico e depois cristão e agora, né, continuando no seio do cristianismo aqui através do espiritismo, né? Mas eu queria falar sobre João Batista, né, que foi o profeta, né, filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus, né, que veio trazer coisas importantes para nós sobre a questão da salvação, né? Veio nos trazer o sentido, ele de certa forma nos trouxe o sentido dessa salvação, a necessidade da salvação e de que forma nós vamos conquistar então esse estado, né, de salvação. E aí eu vou ler rapidamente o que está em Lucas, capítulo 3, versículo 13 e 4. Diz assim, ó, do Novo Testamento, né, pessoal? Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo, em relação ao João Batista, né? Pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E aí tem uma citação, né, nesse capítulo de Isaías, falando de João Batista. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Depois lá no versículo 6, toda a carne verá a salvação de Deus.
Então está falando dessa tarefa, a tarefa que João Batista veio, né, para fazer com que preparar os homens para a chegada de Jesus, né, no sentido do seu ensinamento, né, preparar os homens para os ensinamentos do Cristo. E o que ele fazia então era isso, o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então nós temos ali o arrependimento e a remissão dos pecados, né? Então o que é o batismo, né? Vamos olhar, né? Um ato. O que é o batismo das pessoas, né? Tem aquela proposta, então, de entrar com aquele seio religioso, né? E se dispõe a entrar numa água, né? Aqueles que não conhecem, a maioria de vocês sabem, né? Conhecem, já ouviram falar, enfim. Entra na água, né? E aí tu está batizado, né? Vai fazer parte daquele seio religioso, né? Mas o batismo em si é um ato, né, pessoal? É um ato. A gente se molha, né? É um simbolismo material, então, né? Para marcar o que? Um momento, uma proposição minha. Eu quero, a partir desse momento, fazer parte desse ser religioso. Mas aí eu deixo uma pergunta para nós, assim, será que o ato em si é capaz de trazer esse arrependimento que o João Batista nos propunha? Ele dava o batismo, ele dizia, né? Esse batismo serve para o arrependimento e para a remissão dos pecados. Será que o ato em si faz com que nós arrependamos ou achamos que a partir daquele momento nós estamos salvos? Então, assim, né? Marca um momento, mas o que vai no fundo? O que deve estar atrás do ato? É a intenção, é a nossa vontade. Então, de se arrepender, então. Né? Mas se arrepender do quê? Né? Se a gente pensa assim, nós temos uma vida, por exemplo, vamos pegar, né, não acreditamos, né, nós espíritas temos como uns pilares a questão da reencarnação, né, já vivemos várias outras vidas, né, temos vivendo essas vidas, né, tantas quantas forem necessárias para a nossa evolução. Mas vamos pensar assim, se eu tenho uma vida só, faz sentido eu me batizar, me arrepender do quê? Então, se eu estou vivendo ela a partir de agora, a partir dessa encarnação, né? Então o batismo então, tem esse ato, então, da gente refletir sobre as nossas atitudes, né? Que se fazem presente hoje, mas que são um somatório, então, como sabemos, de diversas vidas. A nossa forma de ser, de sentir, de pensar hoje reflete o que temos vindo pensando, sentindo ao longo dessas existências, né? Mas então esse ato serve então o quê? Para eu refletir, fazer uma reflexão, como estão sendo hoje, como é que está sendo meus pensamentos, meus sentimentos em relação ao próximo, em relação à minha família, em relação a mim mesmo, como é que está sendo? Né? Será que eu tenho bons ou maus pensamentos? Bons ou maus sentimentos? Então esse foi o grande propósito de João Batista, né? Que a gente tomasse consciência de si mesmo, né? Das minhas atitudes. Né? O que eu venho fazendo em relação a mim e aos outros? Né? E a partir de então, né, remissão dos pecados. Então, essa é a minha proposição de compreender primeiro o que eu venho sentindo, pensando, fazendo, né, deve me levar para uma nova atitude, uma nova forma de pensar. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Não, assim, talvez eu pelo menos me pergunto, né? O que diz o Espiritismo sobre o batismo? Por exemplo, a gente tem um netinho que já vai fazer 10 meses e a minha filha estava preocupada, devo ou não devo batizar, essa coisa toda, né? Então, eu tento explicar alguma coisa para ela, assim, de que o Espiritismo não diz muita coisa sobre batizar ou não batizar, né? Eu, na verdade, entendo que não há uma necessidade daquele batismo, como se prega, né? Aí, João Batista, esse pessoal que crê em outro tipo de religião, como católico, né? O evangélico. Então, eu acho que se a gente já teve várias reencarnações, a gente já foi muitas vezes batizado, né? E eu acho que não tem uma necessidade, mas nada é de mal, né? Nada faz mal, no caso. Exatamente. E assim, aqui nós estamos falando no sentido de uma reflexão que nós estamos fazendo sobre o ato, né? Mas cada um, né, está livre para fazer e devemos respeitar as pessoas que têm essa convicção, né? Porque isso faz parte, né? A Igreja Católica, por exemplo, que instituiu como dogma, né, o batismo, né? Depois algumas outras religiões também, né, os protestantes, né, os evangélicos também fazem, né, e outras religiões. Mas o intuito aqui é trazer essa reflexão, né?
se a pessoa se sente bem, ela, por que não? Né? Deve fazer, mas... Mas a questão ainda é que as pessoas acham, não batizou, fica pagão, aquela coisa, né? Então, acho que... Nós estamos tentando pensar aqui, né? Então, sabe, eu digo que não, que na verdade não é nada disso, né? Exatamente. Então, mas então, qual era a intenção do João Batista? Era a gente fazer essa reflexão, não era o ato em si. Era a gente refletir o que eu tenho feito na minha vida até agora. Né? Esse era o intuito dele. Né? E, não sei, respondi, conseguimos qualquer coisa, o senhor pode acrescentar depois. Vamos desenvolver mais um pouquinho. Mais ou menos eu tenho a minha ideia, claro, mas de repente é até bom para claro aqui para entre nós. Né? Claro, com certeza. Mas vamos discutir mais um pouquinho, né, para nós podermos voltar. Vamos pegar mais elementos aqui que eu vou trazer. Né? Então, qual era a resolução? Então, era essa nova atitude, né, perante a vida. Né? E essa resolução visa o quê? Então, a remissão dos pecados. Né? Remissão dos pecados. Primeira coisa, a questão do pecado, né? Como a gente acabou trazendo para o nosso dia a dia, né? Como foi nos ensinar essa questão do pecado, né? Se a gente for ver, né, pessoal, a doutrina espírita nos ensina, nós somos espíritos, né, fomos criados por Deus simples e ignorantes, né? E ao longo do nosso processo evolutivo a gente vamos nos aprimorando, né? Então, né, faz parte do processo evolutivo um erro. Faz parte, né? Quem é que não erra, né? A gente erra todo dia, né? Faz parte. Então, o pecado em si, será que Deus, a gente pensa, será que Deus está preocupado com isso? Não querendo blasfemar, mas se Ele nos criou, Ele sabe que a gente tem dia, né? A gente poderia errar em algum momento no nosso processo evolutivo. Então, a gente tem que tentar trazer assim essa questão do pecado, desmistificar um pouco isso, né? Faz parte do nosso processo evolutivo. A gente tem que se esforçar, como João Batista nos disse, para tentar rever a nossa postura. Mas se ela acontecer, nós não devemos nos culpar e nos cobrar, né? Como fomos ensinados, né? Ficar se cobrando e se culpando. Não vai nos levar a nada. A gente precisa tomar uma nova resolução e não ficar se culpando pelos erros, né? Os erros fazem parte da nossa história evolutiva, né? E eles não são apagados, né? Isso é interessante, né? Nós cometemos algum ato contra alguém ou contra nós mesmos, isso fica na nossa história, né? Na nossa história evolutiva fica, né? E fica para quê? Para que a gente compreenda e aprenda com os erros também, né? Então o erro em si só, a gente pensa assim que é uma coisa muito ruim, mas ele faz parte. Então, para a gente compreender, a gente tem que vivenciar para compreender. Nós não precisamos errar, né? As leis divinas não nos mandam errar, mas a gente, pelo livre-arbítrio, opta, né, muitas vezes assim pelo caminho mais fácil, né? E é o caminho mais longo, como nós dizemos, né? O atalho, aqui a gente costuma dizer na nossa vida, o atalho é o caminho mais rápido, mas para as leis espirituais o atalho sempre é o caminho mais longo, porque a gente erra e tem que refazer de novo, né? Como é certo. É interessante essa questão, né? Então, né? Então nós devemos nos esforçar. Kardec, aliás, sempre nos disse, né, que o verdadeiro espírita não é aquele que não erra, mas aquele que se esforça em melhorar os seus erros. Isso ele nos colocou e nos deixou no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem, né? Bom, então, nós vemos falando de arrependimento, de proposta de mudança. O que é isso, né? Não é a reforma íntima? Que o Espiritismo traz e pautua de forma tão incisiva, né, na reforma íntima, ou autotransformação, como eu gosto de dizer, né? É isso, e isso, vocês vejam, não é uma novidade. O Espiritismo trouxe novamente isso, mas que João Batista já vinha trazendo para nós desde lá do Novo Testamento, né? O Espiritismo veio retomar isso pela importância que tem, né, dessa nossa proposição de nos reformarmos espiritualmente, né? Então a gente vê que então essa salvação, afinal de contas, o que é? É um estado íntimo, né, pessoal? Uma proposição nossa de mudança íntima, interior, e que vai se refletir no exterior. Mas primeiro a gente deve fazer essa proposição para conosco mesmo, né? E o que leva a essa salvação, então, né? Se eu estou me reformando, estou procurando, né, me dar conta, né, das coisas que não fiz tão bem, que eu vou procurar fazer de novo, leva ao quê? Leva às bem-aventuranças que o Cristo trouxe. O Cristo falou em várias bem-aventuranças no Sermão do Monte. Vocês estão lembrados? Falava bem-aventurados os misericordiosos, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que
tem sede de justiça. O que é uma bem-aventurança? Na verdade, se a gente traduzir, é a felicidade. Felizes aqueles que são misericordiosos, felizes. Então, quando a gente pratica os ensinamentos de Jesus, a gente vai se tornar felizes. E quando a gente estuda as obras espíritas, né, e nos falam sobre os espíritos que já estão mais adiantados nessa caminhada evolutiva, né, o que eles nos passam? Muito conhecimento, sim, mas um estado de paz muito grande, um estado de felicidade muito grande. Por quê? Porque eles já fizeram essa reforma. Eles praticam esses ensinamentos de Jesus e são felizes, né? E é isso, então, a salvação, o objetivo, então, o que é? É que a gente seja feliz, no final das contas. Então, e de que forma, então, o que nós devemos praticar, então, os ensinamentos de Jesus, que são, né, trouxe só alguns, assim, né, só para elencar, né, o amor, a caridade, nós vamos falar um pouco agora, né, beneficência, a benevolência, a indulgência para com os outros, né, o perdão, a justiça, né, a tolerância, sermos mais tolerantes, não julgarmos, né, é difícil, né, pessoal, mas a gente tem que fazer esse exercício de ser mais tolerante, não julgarmos tantos outros, né. A mansetude também, sermos mansos, né, brandos. E essa salvação, então, depende exclusivamente de quem? De nós. Porque é do nosso livre-arbítrio. Quando o João Batista estava convidando as pessoas, ele não estava forçando, né, as pessoas iam de bom grado. Eu, quando procuro aqui o centro espírita, alguém me força a vir aqui? Não, eu venho. Que é uma proposição minha, eu quero. Né? Então, ela depende de mim. Não dos outros, né, pessoal? E vamos falar agora que nós vivemos em sociedade não é por acaso, né? Porque nós dependemos uns dos outros e uns ajudam os outros. Mas o processo, a caminhada mesmo, ela é minha. Os outros vão me dar o suporte, né? As religiões nos dão o suporte, mas eu é que preciso caminhar. E é um trabalho árduo, sim, né? A gente erra, acerta, esse é o nosso processo. Mas Jesus sempre nos deu, né, mensagens, né, positivas, e uma delas que eu trouxe, que eu separei, né, ele disse que essa salvação, esse reino de Deus, então, o que é o reino de Deus? A gente acha que o reino de Deus, como Jesus nos fala, que é algo externo, né? Mas não, o reino de Deus é esse estado íntimo que ele está falando, essa conquista íntima nossa. É disso que ele está falando. Ele diz assim em Lucas, capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus não vem, olha o que ele diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está em vós. Então ele está dentro de nós. E nós esquecemos, né, pessoal, que nós somos filhos de Deus. Deus, né, a perfeição suprema, né, a causa primária de todas as coisas, como traz o livro dos Espíritos, na questão 1, ele é infinito em suas potencialidades, né? Deus é eterno, imutável, infinitamente bom e justo. Se nós somos criaturas de Deus, nós herdamos de Deus muitas dessas potencialidades. Somos obra dele. Quando a gente faz uma obra qualquer, a gente não coloca a nossa intenção naquela obra. Imagina Deus, quando nos criou, botou o que ele tinha de melhor em nós. E ele é infinito em suas qualidades, né? Nós temos qualidades intrínsecas divinas dentro de nós, perfeitas dentro de nós. A gente precisa desenvolver, precisamos ter o mérito das nossas ações. Por isso que nós nascemos simples e ignorantes. A gente vai construindo a nossa caminhada e vai desenvolvendo, botando para fora essas potencialidades. E para isso nós precisamos agir. Né? Então, retomando aqui, agora vamos entrar na caridade, que é essa ação. Né? Retomando então, né? Então precisamos, né? O que o João Batista nos disse? Reflexão, fazer uma reflexão das nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, buscando uma nova resolução através da ação. E a base disso, pois é, mas e aí a gente vai pensar assim, tá, mas como é que eu faço, né? Onde é que eu começo, né? Em que base? Né? No estudo, na reflexão e na compreensão dos ensinamentos de Jesus. Os Espíritos nos falam no Evangelho, Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento. É o mandamento maior de Cristo, né? Que ele nos deixou. E o segundo, qual é? Instruí-vos. Por que instruí-vos? Porque a gente precisa de uma base. Senão a gente não... Eu quero, mas como é que eu faço? Eu quero me melhorar, mas como é que eu faço? Onde é que eu miro, né? Em que direção eu tomo?
temos então nos ensinamentos, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz os ensinamentos de Jesus de forma mais clara, mais fácil para a nossa compreensão, né? Sabemos que ele trouxe muitas coisas por parábolas, que deixou para depois, né? Quando tivéssemos mais compreensão, mais, a nossa razão mais desenvolvida para compreender tudo aquilo que ele disse. O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda muito, né? Em decodificar, vamos dizer assim, essa mensagem. E então, né? E aí entra a questão das religiões novamente, né? As religiões têm essa proposição. Eu trouxe uma frase aqui que agora não sei de onde que teve alguém que disse assim, qual é fizeram um questionamento, não me lembro agora, qual era a melhor religião, né? E a resposta foi, a melhor religião é aquela que faz um homem melhor. Então vocês vejam assim, né? A gente às vezes fala, tem algum pensamento negativo em relação a uma religião ou outra, né? Todas elas, o intuito é levar o homem à sua salvação, então, né? E elas estão de acordo com cada um, o entendimento de cada um. O importante é que a gente tome esse rumo. Mas é a caridade, então vamos falar da caridade agora, né? O que é a caridade? Como praticamos a caridade? Ou como fazemos a caridade, podemos pensar assim, já que ela, fora dela a gente não tem salvação, então nós devemos praticar a caridade, né? Então eu trouxe alguma coisa assim, que a caridade é algo que praticamos aos seres, aos conjuntos, né, ao conjunto de seres, né, que não sejam nós mesmos, com vistas ao bem do outro. Então, algo que praticamos para alguém, ou para um conjunto de pessoas, ou ainda, né, para os animais, ou para o nosso planeta, né, e essas pessoas estejam, bom que diga, né, encarnadas ou desencarnadas, porque os espíritos continuam aí, estamos aqui só encarnados, né, e amanhã estaremos desencarnados, né, quando viermos a desencarnar. Enfim, né, somos todos espíritos, né? Então a gente deve praticar sim, para todos esses conjuntos de seres, o bem, com vistas ao bem, aquilo que é bem para o outro, né? Acima do bem, daquele bem que é para mim. Fazer algo para alguém que realmente faça diferença na vida dele. Isso pode ser feito de forma direta ou indiretamente, né? Então eu posso realizar o ato de forma direta ou através de outro, né? O mais conhecido são as doações, né? Então nós vamos falar um pouquinho. Então eu dou uma quantia de dinheiro para uma instituição, por exemplo, né? Não é a única forma, é só um exemplo. E essa instituição então presta um serviço de caridade para os outros, como o Diniz falou aqui mesmo, as doações, né? Deram doações, né? E então os voluntários fizeram, naquela doação, fizeram bem. Mas o ato de doar também é uma caridade, porque ajudou. Se não tivesse aquilo, não haveria essa festa grande que foi, né, Diniz, que foi feita aqui, né? Então essa é a forma indireta. E a gente pensa aí, muitos de nós pensamos, tá, mas será que a caridade é só feita através das esmolas, da doação de dinheiro, né? Será que tem que envolver sempre os ganhos materiais? Quando desejamos bons pensamentos e sentimentos, não estamos praticando também a caridade? Através da prece, será que a gente também não pratica a caridade? Quando a gente ouve alguém, quando a gente faz companhia para alguém, né? Quando dá um conselho, quando dá um bom dia, será que não é caridade? Será que nós não estamos praticando a caridade? Quando eu realizo o meu trabalho material, meu trabalho do dia a dia, eu também não posso estar praticando a caridade? Será que a gente já pensou para parar? Já parou para pensar nisso? Quanto é que está meu tempo aí, Diniz? Eu não marquei. Como é que está o tempo aí? 29 minutos. Foram 29? Ah, tem mais um aqui então. Então eu vou ler uma parábola aqui que fala justamente sobre isso, a parábola dos talentos. Eu gosto muito. Rapidamente eu vou ler para vocês aqui. Acredito que muitos já conheçam, mas só para pontuar aqui, deixa eu ver aqui. Rapidamente, que é muito importante, que trata justamente disso, né? Dos nossos talentos e o que devemos fazer com eles, né? Então diz Jesus assim: o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou os seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um. Olha que interessante. Logo partiu. E aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou o seu dinheiro e ganhou outros 5. Multiplicou os talentos, né? De 5 transformou em 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e escondeu o seu dinheiro, seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desse servidor, os servidores tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar outros 5.
né? E o que veio 2 apresentou também, né? E o Senhor agradeceu, né? Ele falando assim para cada um, né? Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, e eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Esse ele disse para aquele que recebeu 5 e para aquele que recebeu 2, né? Tem que multiplicar. Aquele que não havia recebido senão um talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi o vosso talento na terra. Ei-lo aqui, restitui o que é vosso. Mas o Senhor respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabeis que servo onde não semeei, que colho onde não empreguei? Deveis, pois, colocar o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, em retorno, eu retirasse com juros que era meu. Então, vocês vejam assim, né? Interessante quando ele diz assim, né? Segundo a capacidade diferente de cada um. Vocês vejam que o Senhor, esse da vinha, ele não recompensou de forma diferente aquele que tinha 5 e multiplicou por 5, nem aquele que tinha 2 e multiplicou por 2. A gente, quando estuda essa parábola, a gente não fala, a gente foca mais naquele que escondeu os talentos. Né? Mas esses que multiplicaram, um multiplicou 5 porque tinha mais capacidade que o que tinha, que o 2, mas o 2 também multiplicou. Então, assim, cada um na sua capacidade. Uns têm mais letras, têm mais ciência que outros. Mas se a gente, o que eu quero dizer para vocês, né? Que nesse meu trabalho material, que também é um talento, é uma habilidade que eu desenvolvi nessa encarnação, muitas vezes trago de outras. Se eu desenvolver e se eu praticar ela com amor, fazendo com que aquela pessoa que vai receber esse meu trabalho, e não importa se é remunerado ou não, mas a intenção minha em praticar aquele ato é uma intenção, a melhor intenção possível, eu estou praticando a caridade. Se eu trouxe assim, né, eu trabalho, seja eu trabalhar com vendas, prestando serviço, ensinando, promovendo saúde, fazendo sapatos, recolhendo o lixo das ruas. Já imaginaram como é que seriam nossas ruas se não houvesse pessoas habilitadas para colher o lixo? Então nós devemos o quê? Né? Fazer a caridade. O que significa? Então, fazer o melhor, da melhor forma possível, visando o melhor para aquele irmão, aquele que está na minha frente. E a caridade, pessoal, é tão importante, né, que é uma lei cósmica, trazida por Jesus. Né? Ele nos diz lá, ó, retomando aqui o nosso capítulo de hoje, fora da caridade, não na salvação, Jesus diz assim, né, quando está falando para os apóstolos, né, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, né, estive nu e me vestistes. E aí pergunta, quando foi que lhe vimos com fome, demos de comer, com sede, demos de beber? Quando foi que vos vimos sem teto, alojamos, ou sem roupa e vestimos? E Jesus diz, né, eu vos digo a verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um desses mais pequenos, fizeste. Então é um ato, né, pessoal? Uma ação. Eu preciso fazer. Não adianta eu não fazer, eu devo fazer. O mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então Jesus coloca, né, como termo bem explícito, né, nós precisamos agir, precisamos manifestar esses talentos, que todos nós temos um talento. Quem é que não pode ouvir? Quem é que não pode falar? Quem é que não pode fazer companhia? Quem é que não pode dar um bom dia? Não é verdade? Então a caridade é uma lei cósmica. É um dos pilares das leis universais, né? Das leis divinas, né? E ela está ligada, por que ela é tão forte, né? Por que fora da caridade não há salvação? Porque ela está ligada à lei do amor, à lei máxima. Quando Jesus nos diz, né, qual é o maior mandamento, que perguntam, né, os sacerdotes da época, né? Qual é o maior mandamento, né? Mestre, o que eu preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Ele está falando da salvação. Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e de todas as vossas forças, e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus lhe disse, respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. Então, ou seja, né, eu tenho que amar o meu próximo, e estou praticando a caridade com o meu próximo, né? E para me chegar a Deus, como ele diz, né, o primeiro mandamento, numa outra passagem ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo, que é parecido com o primeiro, é amar o próximo como a nós mesmos. Então não há como eu chegar a Deus, ou não há como eu me ligar a Deus, ou estar em conexão com Deus, se eu não estiver em conexão com o meu próximo.
E qual é a forma que eu estou em conexão? Desculpa, e para mim estar ligado a Deus, essa ligação com Deus é a minha salvação, né? Porque eu vou estar ligado a Ele, recebendo as suas bênçãos, né? Fazendo, né, aquilo que estou destinado a fazer, né, que é seguir as suas leis cósmicas, que são as leis, né, do amor, fundamentalmente. Né? Como é que eu faço isso? Através do próximo. E como que eu faço através do próximo? Praticando a caridade. Então a salvação, né, meus amigos, a salvação passa necessariamente por aquilo que eu desejo, que eu penso, que eu sinto em relação ao meu próximo. Então, caridade, né, é essa palavra, né, amor significa, né, amor em ação. E todos nós temos condições, né? Todos nós temos os talentos, né? Algum talento a gente tem, com certeza. E o último ponto que eu queria trazer, então, é a questão do serviço espiritual, né? A questão que toca muitos nós, né, trabalhadores da seara espírita, né? A questão que nós também procuramos realizar esse trabalho de forma caritativa. E assim deve ser, né? Como tem desenvolvido no capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, né? Então essa caridade deve ser de forma gratuita, com vistas ao bem, ao próximo. Então a relação com os nossos irmãos encarnados, se ela deve ser feita de forma com a melhor intenção, visando o bem, né? E não pedindo favores em troca disso, nossa relação com o mundo espiritual deve ser da mesma forma, né? Então, será que o atendimento espiritual deve ser pago? Eu vou ter um questionamento aqui, né? Deveria, se nós estivéssemos buscando a salvação material. Mas não é isso que nós estamos buscando. Nossa relação com o mundo espiritual não é essa. Nós queremos a nossa salvação espiritual. Então, ela nunca deve envolver o dinheiro. Ela deve ser de forma gratuita. É como eu disse, né? Como disse Jesus. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Né? Essa beneficência, o que a gente busca com o atendimento espiritual de forma geral? Não é nosso equilíbrio espiritual, nosso equilíbrio emocional, físico. É isso, né? Deus, por acaso, está cobrando, porque quem é o maior provedor de tudo isso é o Pai, né? Jesus em seu nome, né? Será que eles estão cobrando por isso? Que direito nós temos de cobrar isso? Né? E ainda mais sabendo, né, que muito desse bem não é realizado por nós, mas sim pelos irmãos que estão à nossa frente, a equipe espiritual. Então ela deve ser feita de forma caritativa e gratuita. Então era isso. Para hoje era isso que eu tinha. Não sei se querem fazer um comentário, acabou, o irmão colocou. Não sei se tem mais alguma coisa para colocar. É incrível. Caridade é uma das coisas que a gente vai ter que aprender muito ainda, né? A ser caridoso realmente, como se deve, né? Porque às vezes a gente doa alguma coisa, mas na verdade a gente não é caridoso. Então, tem uma grande diferença aí. A gente espera a recompensa, né? Espera a recompensa, ou não tem aquele apreço para aquela pessoa, né? Aquela conversa, sabe? Dá, né? E espera que a pessoa vá andando, né? Não dá muita conversa, né? Então, doar aquele tempo também, para ver o que a pessoa precisa realmente. Né? Você veja que interessante, agora me fez lembrar outra passagem do Evangelho, né? A questão do óbolo da viúva, se não me engano. Quando a senhora faz uma doação, tem os ricos lá e vão, inclusive, não sei, é a curiosidade, né, no Antigo Testamento, né, as pessoas, inclusive, as pessoas que tinham posses, vinham com uma grande soma de dinheiro e trocavam para botar, porque tinham lá os gasofilácios para botar as doações, mais moeda para fazer mais barulho, né, eles trocavam, é uma curiosidade, se fazia isso na época. E aí, mas Jesus falou da senhora que deu uma ou duas moedas só, o outro foi ali, o outro colocou um monte e ela botou duas, e ele disse, essa verdadeiramente é que fez a caridade, porque era a intenção dela, não era a soma do dinheiro, era a intenção de fazer o bem. Deu do necessário dela, né? Deu, inclusive, o necessário, exatamente. Exatamente, né? Isso é incrível. Mas assim, estamos todos, né? Todos podemos fazer alguma coisa nós podemos fazer, não precisa necessariamente envolver o dinheiro, o importante é que façamos de coração. Isso aí, obrigado. Obrigado, né?